Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Mais um domingo em nossas vidas, mais uma semana que começa com o dia mais importante dela, que é o primeiro dia da semana, chamado de domingo, porque na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, ele é assim chamado, Kyriake Remera, em grego, o dia do Senhor, porque foi o dia em que Cristo ressuscitou para nós, portanto, é o dia mais importante. Pela 20ª vez, aqui estamos para tratar do fascinante tema da Divina Providência. Creio na Divina Providência. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, a proteção de Deus, o concurso de Deus. Na história de tudo aquilo que Ele criou, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Hoje nós vamos retomar a importância da oração como elemento integrante do cumprimento da manifestação, da visibilização da providência divina. Ou seja, Deus quer que, com a nossa oração, a providência se manifeste a todos os homens. Deus que em absoluto não precisa de nada nem de ninguém, de nada fora dele, incluídos os homens, incluídas também suas orações, quis precisar. Deus que não depende, de certa forma quer depender. É significativo que no início da vida pública de Jesus, ele, sendo Deus, podia resolver o problema da falta de vinho na festa de casamento da qual ele participou com os discípulos e sua mãe. Ele sabia do problema. Ele queria, como de fato ele transformou a água em vinho. Portanto, em absoluto, não precisava de Nossa Senhora, não precisava de ninguém que fosse dizer para ele, não precisava de nenhum empregado, mas quis precisar, quis esperar, quis contar com a súplica de sua mãe. E penso que o milagre das bodas de Caná, logo no início da vida pública de Jesus, é também um fundamento para a importância da oração no âmbito maior do mistério da providência divina. Da mesma forma, minha filhinha sofre atormentada, vem, Senhor, curá-la. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será salvo. E tantas notícias que chegam até nosso Senhor Jesus Cristo, de pessoas que estão necessitadas, de pessoas que precisam de cura, de pessoas que precisam de palavra, de pessoas que precisam dos seus milagres e dos seus prodígios. Na própria vida pública de Jesus, que sabia de tudo, que é Deus, que não precisava que ninguém lhe dissesse, que ninguém lhe pedisse, que ninguém lhe falasse do que está acontecendo, mas quis esperar, quis ouvir, pacientemente se dispôs a escutar. Ele que já sabia de tudo. Começamos então a nossa catequese do encontro de hoje, citando a primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 14 a 15. Esse texto é célebre, por quê? Porque mostra com clareza, ilustrando o Evangelho segundo João, capítulo 14, de 13 a 14, de que vamos fazer alusão e vamos comentar ainda hoje. Tudo aquilo que pedirmos a Deus, sabemos que vamos ser ouvidos, sabemos que vamos ser atendidos. Desde que o quê? Não é qualquer pedido que automaticamente é atendido por Deus. Mas desde que? Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 14 a 15. Aqui está a força, o poder da oração, aqui está a certeza de que ela é um elemento integrante, ela é um instrumento indispensável da providência divina para todos nós. Ao texto, por favor. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Duas coisas que precisam ser
comentadas nesses dois versículos tão importantes. A primeira coisa, tudo quanto lhe pedirmos, Ele nos atenderá, se for conforme sua vontade. Portanto, dirija-se a Deus e peça o que você quiser, contanto que o que você vai pedir não contradiga a vontade dele. Lembre-se que na oração do Pai Nosso, ele colocou essa cláusula. Cláusula que ele não lhe dá o direito de pedir a Deus, faça a minha vontade e basta. Ou seja, como se a sua não valesse nada. Isso não é possível. Isso não é aceitável. Ou seja, meu Deus, atenda a minha vontade. Aliás, quem pode dizer quem foram dois apóstolos? No Evangelho foram os dois, no outro Evangelho foi a mãe dos dois, a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são? Tiago e João. A mãe diz para Jesus, Senhor, eu quero que ordenes o que eu vou pedir. No outro Evangelho, Senhor, queremos que ordenes o que nós vamos pedir. Ou seja, eles querem que Jesus aceite em absoluto o que eles vão pedir. Jesus não aceita. Aqui está uma prova clara de que aquilo que a gente pede a Deus, quando a gente esquece desse detalhe, se for conforme sua vontade, muito provavelmente não vai ser atendido. Mas a nossa humildade, a nossa precisão, a nossa fidelidade às palavras sagradas não devem permitir que esqueçamos esse detalhezinho, que não é um detalhezinho, é um detalhe enorme. Repito, em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme sua vontade, Ele nos atenderá. A segunda coisa que eu queria pontuar nesse texto fantástico é, e se sabemos que Ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. O que pedimos, presente, já recebemos, passado. Como é possível que você, ao pedir, tenha certeza de que já recebeu? Já recebeu no momento em que pediu, ainda que a dádiva não seja concedida agora. Porque simplesmente você sabe que aquilo que você pediu é a vontade de Deus. E, portanto, a vontade de Deus, mesmo que você tenha apresentado um pedido que não tinha certeza se é a vontade de Deus, mas acrescentou, como Jesus, no Jardim das Oliveiras, se possível, afaste de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua. Portanto, ao pedir que a vontade dele seja feita, você já recebeu. Como eu recebi, dirá alguém, se a dádiva ainda não aconteceu? A vontade de Deus, quando acontece na nossa vida, acontece sim, mas não nos moldes que nós imaginamos, no tempo que nós imaginamos e no lugar que nós imaginamos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pede a Deus Todo-Poderoso pela aprovação no concurso do seu irmão, do seu sobrinho. Ficamos, o seu sobrinho pede com muita confiança àquela tia para que ele seja aprovado naquele concurso. Aprovado naquele concurso, naquele exame muito difícil, muito concorrido, etc. E ela suplica, e se aproxima o momento do concurso. A súplica dela é bem precisa. Senhor, eu te suplico. Veja, como católica consciente, bem formada na palavra. Senhor, eu te peço humildemente que o meu filho, o meu sobrinho seja aprovado nesse concurso. Eu te peço, se for da tua vontade. Aí ela está realmente, ela atingiu o cerne da questão. Aí ela se torna realmente uma suplicante poderosa, se for de tua vontade. Ou, todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. E aí o concurso acontece. Primeira possibilidade, ela é aprovada. O sobrinho é aprovado. Foi feita a vontade de Deus. Segunda possibilidade, ela suplicou com as devidas disposições, pedindo pela aprovação do sobrinho, mas acrescentou, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. E ele foi reprovado.
A vontade de Deus não se cumpriu? Cumpriu-se. E ela já recebeu. Como ela recebeu se ele não foi aprovado? Atenção o pedido dela. Eu te peço a aprovação, mas que não se faça a minha, mas a tua. E a vontade de Deus, se ele não foi aprovado, porque a vontade de Deus não era aquela. Mas onde está a vontade de Deus? O que foi que Deus decidiu para aquela pessoa? Se ele não foi aprovado ali, poderá ser aprovado depois. E quando ele for aprovado outra vez, pela primeira vez em outro concurso, terá se cumprido a vontade de Deus, que ela acreditou já ter recebido. Ela já recebeu, mesmo ele não tendo sido aprovada, porque o que ela pediu foi a aprovação, mas ela acrescentou, seja feita a vossa vontade. E a vontade de Deus que se cumpra quando Ele quiser, da maneira como Ele considerar, nos moldes que Ele decidir e ponto final. Ainda que eu não veja agora, ainda que eu não receba agora. Ah, mas aí é fé demais, Deus tem que fazer o que eu quero aqui e agora. Isso não é providência, isso nem é oração de filho birrento, briguento, arengueiro, que quer porque quer, aqui e agora, do jeito que você quer, e a vontade de Deus que vá para as cucuias. Epa, absolutamente, você não está diante de um palhaço, você não está diante de um empregado, de um funcionário disposto a balançar a cabeça como catenga e a aceitar incondicionalmente e fazer do jeito que você quer para atender os seus gostos. Pelo amor de Deus. Eu vou repetir esse texto que é fundamental. Em tudo que lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, Ele nos atenderá. E o texto nem diz quando, nem onde, nem como. E mais, e se sabemos que Ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. E como é que eu sei que eu já recebi? É quando o presente bate à minha porta, quando eu vejo, quando eu toco, quando eu experimento, quando eu me alegro, quando eu... Não. Eu já recebi, porque Deus Todo-Poderoso, desde toda a eternidade, determinou conceder-me o que talvez eu já esteja recebendo e não veja, ou já comecei a receber, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não quantifique, mesmo que eu não perceba com os meus sentidos, mas a graça já foi concedida, porque é a vontade dele que está se cumprindo agora, mesmo que eu não perceba, mas a minha fé professa. É a vontade dele que está se cumprindo. Ainda que visivelmente eu só comece a ver a graça que ele me concedeu daqui a um mês ou daqui a 2 meses, não importa. Terminamos o primeiro bloco, não saia daí. Com a graça de Deus, no segundo bloco, daremos continuidade a esse argumento fascinante. Até logo mais.